Este episódio tem o oferecimento do projeto de extensão sem fins lucrativos. Compliance sem desvios, que atua promovendo a ética e a integridade no ambiente corporativo. Este projeto faz parte das atividades acadêmicas obrigatórias de extensão. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Café com Compliance. Meu nome é Iris, aqui estamos aqui com Maria Eduarda Tales. A gente vai discutir um pouco sobre compliance no setor público e no setor privado. E essa discussão a gente vai trazer uma forma mais ampla quais são os desafios da implementação do compliance, tanto em instituições de pequeno, médio e grande porte, e também os desafios de ser implementados esses conceitos de ética do compliance no setor público. Certo. Para enriquecer a nossa conversa, nós trouxemos também duas especialistas, uma no setor privado e outra no setor público, e elas vão responder questões chaves sobre o que seria, como funciona na prática. A gente sabe um pouco desse conceito da coisa muito teórica, a gente sabe como é que funciona o compliance na prática. Compliance nas pequenas e médias empresas. Vamos começar falando do cenário muito comum. As pequenas e médias empresas, muita gente acha, muito empreendedor acha que o compliance só pode ser aplicado em grandes corporações. E a gente pode perceber que isso não pode ser validado, não pode perpetuar esse tipo de pensamento. Até porque a definição do compliance, como a gente está falando, vamos falar muito sobre a questão prática, mas também é bom a gente saber a teoria para poder sintetizar. A definição do compliance é um conjunto de normas, de leis, de diretrizes que fazem a empresa se organizar na harmonia, onde tem ali as leis de fato da empresa. Então isso não se aplica apenas à empresa grande. Não mesmo, ainda mais em instituições pequenas em que a gente tem uma coisa bem engessada e possa ser que às vezes fuja daquele controle e as pessoas precisam buscar algum órgão referente próximo ao compliance. Vale ressaltar que muitas das vezes o compliance pode já estar implícito dentro de uma empresa, podendo ser 3, 4, 5 pessoas, porque assim, compliance é justamente uma palavra para a gente definir o que seria o comportamento. No geral, existe em todas as empresas. Já está implícito. Já está ali dentro de uma convivência empresarial. Então, eu queria chamar, para falar um pouco mais, a Ana Carolina Valax. Ela é controladora jurídica, então ela é especialista no compliance no setor privado. E eu gostaria de perguntar para ela como o compliance pode ser integrado de forma eficaz nas pequenas e médias empresas, considerando que elas podem ter menos recursos do que as grandes corporações. Olá, meu nome é Ana Carolina Velasquez, eu sou advogada e trabalho com compliance e controladoria jurídica. Bom, primeiro eu queria começar esclarecendo para vocês que, independente do tamanho da instituição, é fundamental a implementação de um programa de compliance para garantir a lisura dos procedimentos e operações que ocorrem dentro da empresa e para mitigação de riscos. Então, independente aí se for uma grande empresa, se vocês forem convidados para implementar um programa de compliance em grandes ou pequenas empresas, os desafios serão grandes, obviamente, mas ainda assim, independente do tamanho delas, não é impossível. Em segundo lugar, vocês têm que observar quais são os principais pontos de fragilidade que essas empresas apresentam e quais são os seus principais objetivos. E a partir disso é que vocês vão trabalhar. É óbvio que uma pequena empresa não vai ter a mesma estrutura, o mesmo orçamento ou até mesmo o mesmo número de pessoas para trabalhar na implementação do programa, mas ainda assim é possível fazê-lo adaptando esse programa à realidade daquela empresa, focando sempre, como eu disse anteriormente, nas necessidades e nos principais objetivos dela. Muito boa explicação da nossa entrevistada Ana Carolina, que ela pode nos explicar aqui que uma empresa pequena pode ser ética, transparente e prevenir problemas sérios e sem gastar muito, só com boas práticas. A gente também pode ressaltar aqui que essa questão de compliance também é aplicada para o externo da empresa.
gente acha que é só dentro dos colaboradores, dentro dos Gestão interna, mas exatamente, a questão também de conduta, né, uma boa conduta também para os fornecedores, para os clientes, né, que é bom ter uma boa conduta, para todas as pessoas que fazem parte no organograma da empresa. Externo, no caso, são todos os funcionários que trabalham externo, mas como a entrevistada falou, ela também quis englobar também que os clientes fazem parte da empresa. Sim. Inclusive, pega esse gancho para falar até do próprio setor público, que são as ouvidorias, que eles sempre enfatizam sobre as ouvidorias. E a ouvidoria está aberta para a gente demonstrar qual foi o nosso insatisfação e até buscando as próprias melhorias. E também isso mostra que o compliance ele é acessível, desde que a empresa tenha uma cultura organizacional a respeito da própria ética. Sim, isso mesmo. A cultura de organização é aquele conjunto de bons hábitos, valores e comportamentos que moldam o dia a dia das instituições. E muitas das vezes no setor público, né, como o Dário já tratou esse assunto, há uma certa resistência de mudanças, o que impacta muito a implantação de programas, né, de integridade entre os colaboradores e toda a rede, né, que agrega. Inclusive, eu tive uma experiência profissional, minha primeira experiência profissional foi na CCL como jovem aprendiz. E foi lá que eu entendi o que era compliance e como é que funcionava. Nesse caso, mesmo novo, né, tinha 18 anos, 17, 18 anos, eu pude ter experiência, pude presenciar como é que o compliance poderia ser utilizado, porque lá tem um compliance instaurado. Então, os trabalhadores, os profissionais, eles tinham essa abertura, acessibilidade para lidar com compliance em questão de ética. Por exemplo, em caso de assédio, em caso de perseguição, a gente tinha um compliance lá instaurado para que ele pudesse buscar, e o compliance também vinha para os nossos outros, que lá na CCR a gente costumava dizer que eram os clientes colaboradores. Sim. No caso, não sei se o termo era assim basicamente, mas tem a própria ouvidoria, e eles sempre deixavam registrado lá em evidência que a ouvidoria é para os clientes. Também agregar, né? Se sentirem mais protegidos no sentido geral. Tanto para informar questões em que eles não se sentiram satisfeitos, em questões que eles se sentiram desrespeitados, quanto para falar sobre coisas boas, tipo, eu gostei do atendimento de tal pessoa, segurança agiu bem aqui e assim por diante. Perfeitamente. Eu também trabalhei, não foi a minha primeira experiência profissional, mas eu trabalhei na TIM, né, na operadora, e o compliance também era bem direto em relação ao tratamento, tanto interno, com os próprios funcionários, com a gerência em geral, e também com os clientes. E a gente também tinha essa ouvidoria. A ouvidoria da TIM, ela é muito ampla, é para diversos motivos. Então, eles estão ali realmente, de fato, para atender o cliente da melhor forma possível. Então, eu vim para falar que na loja tal alguém tratou mal. Eles vão apurar aquilo, eles fazem realmente daquilo. Da mesma forma que eu poderia chegar e falar, eu ouvi o atendimento. Exatamente. Recentemente, né, a gente pode perceber essa questão do compliance no setor privado, por assim dizer. No caso agora de Bela Campos, Sim, o Cauã, né? Exatamente. Ela teve justamente um canal de denúncia, né, dentro a corporação no qual ela ingressa, né, ela trabalha, e a gente pode perceber, ficou mais evidência de fato. Com certeza. Na Vai verdade, ajudar. eles trouxeram o compliance para o grande público. Obviamente não foi citado o nome compliance, até porque é um termo acredito que mais técnico, de certa forma, mas foi um caso que veio na mídia, uma grande parte das pessoas souberam sobre isso. Então, todos sabem que além de ter um canal necessário para denúncia, como a Rede Globo vem fazendo, é tentar manter esse ambiente saudável. Isso também é um papel do compliance. Além de ter um canal adequado, né, para a Bela se sentir super confortável, de chegar, falar, se expressar por ela estar tendo uma visão negativa do colega direto de trabalho, ainda há a parte da emissora de corrigir aquilo, fazer o ambiente se tornar mais leve, mais saudável, mais tranquilo. Então, assim, o público tiver. Exatamente. Essa é a importância de existir o compliance dentro de uma empresa.
para a gente entender bastante como é que o compliance está instaurado também até nas grandes organizações, gigantes organizações, não pelo menos em setores profissionais que a gente lida no dia a dia, como você tem a CCL, mas também está nas grandes emissoras do país, nas grandes instituições. As grandes instituições, elas necessitam, até porque acho que é muita gente, né? É muita gente, então acho que tem que ter cada vez mais a rédea da situação. Mudando o foco, né? Dando foco aqui no setor público, a gente poderia trazer aqui a nossa próxima entrevistada, né? Sim. A próxima entrevistada é Renata Nascimento, ela é diretora da Secretaria de Educação Estadual, aqui do Estado da Bahia. Eu gostaria de perguntar para a Renata como a cultura organizacional pode influenciar a efetividade de um programa de compliance no setor público. Então, Olá, me chamo Renata Nascimento, sou diretora do Escritório de Gestão de Projetos e Inovação aqui da Secretaria de Educação e fui convidada para falar um pouco com vocês sobre um tema essencial para a gestão pública, que é o compromisso da nossa Secretaria com a integridade, com a ética e com a boa aplicação dos recursos públicos. A gente chama isso de compliance, que é um conjunto de ações que visa garantir que tudo que fizemos esteja dentro da lei, com transparência e responsabilidade. Para isso, a Secretaria de Educação aderiu a um programa que foi lançado pelo nosso governador Jerônimo, que é o Bahia Integridade Pública. Ele foi criado pelo governo do estado para fortalecer a ética e a administração pública. Na prática, isso significa que criamos um comitê de integridade aqui dentro da Secretaria. Além disso, temos hoje uma coordenação que ela é chamada de Núcleo de Controle de Atos Administrativos, o NCAA. Ele é formado por advogados que analisa todos os atos administrativos aqui da Secretaria. Contamos também com a coordenação do controle interno e a corregedoria. Ambos acompanham esses processos e asseguram um alinhamento com as normas legais. Estamos, por exemplo, fazendo a fiscalização dos processos de compra, do processo de compra das escolas, compra de alimentação escolar, compra de equipamentos, avaliando as licitações e garantindo que tudo seja feito de forma legal. Através da gestão do governador Jerônimo, investimos 9,4 bilhões de investimento de obras às unidades escolares. Todas essas licitações, ela é utilizada com a base de compliance, e a gente faz essa análise de todos os processos licitatórios para ter de uma forma legal e com integridade, com responsabilidade. Também estamos promovendo formações para os servidores, que faz parte da cultura organizacional, sobre a nova lei de licitações, sobre a gestão de contratos. E além disso, no tema de direitos humanos, como gênero e antirracismo, porque ética também é sobre respeito e inclusão. Mas nada disso vai funcionar sem uma cultura organizacional forte. É ela que garante que os valores de integridade, responsabilidade e ética façam parte do dia a dia de todos os servidores. Quando esses valores são vividos na prática, o compliance deixa de ser apenas um conjunto de regras, ele passa a ser um compromisso coletivo. O nosso planejamento estratégico, que é uma pauta do Escritório de Gestão de Projetos e Inovação, ele foi construído com a participação das equipes da SEC e dos núcleos territoriais, fortalecendo essa cultura e orientando as nossas ações com base nas responsabilidades legais. Então, essas iniciativas fazem toda a diferença para termos uma administração mais justa, eficiente e transparente. Obrigada e até a próxima. Ou seja, pegando o gancho do que a Renata falou, ótimo vídeo, outra ótima entrevista que ela trouxe pra gente, não adianta a gente só colocar a regra no papel, tá só ali na parede. Isso aqui não pode, eu tenho um canal de ouvidoria aqui, somente isso, só dizer. É necessário a mentalidade das pessoas dentro da instituição, seja dos próprios líderes, seja dos presidentes, seja da toda a organização. Que seja algo passado, vamos dizer, não seria essa palavra geracional, mas assim, algo que é passado de um a outro. Quando então, a gente começa desde o dono até o presidente, até o gerente, até os Quando funcionários. a gente fala no setor público, a gente já tem um certo preconceito, né? Que não Que o funciona servidor nada. vai lá na zona de conforto, e realmente a gente precisa ter aquela sementezinha, né, de mudar, né, o comportamento, que a gente ali, mudando, cada um fazendo o seu trabalho, sendo, né, caminhando para frente. Eu tenho certeza que uma instituição em si pode mudar toda a sua conduta, né, cada um fazendo o seu trabalho de fato. Sair daquela mesmice, uma zona de conforto, a pessoa acham que é conquistado, já Sim. a gente precisa realmente fazer isso. E no setor público, por ter uma demanda muito grande, eu acredito que deva ser ainda mais
enfatizar. enfatizado. Com certeza, porque senão Porque imersa numa zona de justamente conforto. por isso que a gente tem tantas reclamações de que não funciona, não presta, porque por conta da demanda, acaba que eu acredito até que não tenha pessoa suficiente para suprir aquilo. E deveria ter. Com certeza. E para a gente realmente começar, né, a falar sobre compliance no setor público, vale você ressaltar alguns dados aqui que foram um pouco assustador, né, sobre transparência, né, dentro desse setor. Em 2024, né, o Índice de Percepção da Corrupção da Transparência Internacional, o IPC, registrou que o Brasil tem 34 pontos e está na 107ª posição entre 180 países. Né? Trata-se da pior nota e da pior colocação do país na série histórica do índice de nível de corrupção no setor público. E, assim, realmente é um relatório, né, que cita pontos de enfraquecimento do combate à corrupção, como renegociação, né, de acordos de leniência da operação do Lava Jato, em que réu se compromete a pagar multas para ressarcir danos causados por desvios éticos. Então, assim, a gente pode perceber que, ao mesmo tempo que a gente está aqui falando sobre o setor privado, para ter todo o sistema de compliance, a gente também tem que falar muito sobre o setor público nessa questão de conduta dentre os nossos legisladores também, né, que vale ressaltar que são pessoas que são peças fundamentais, né, quando a gente fala em público ensino no nosso país, porque, assim, são pessoas que deveriam, no caso, dar exemplo, né, de boas condutas que realmente não estão dando esse exemplo, né? A gente pode perceber que os brasileiros assim, não têm essa percepção de transparência dentro do nosso país, porque assim, a gente percebe sempre casos, né, de corrupção, o que realmente floresceu essa discussão do compliance, essa implantação do compliance no setor público, perdão, foi justamente o caso do Lava Jato, né, que aí fez realmente perceber que era necessário realmente uma ética ali mais que possa ser implantada mais rígido, porque se a gente não poderia continuar da forma que estava, deixando as coisas acontecerem empurrando com a barriga, né? Que, inclusive, antes de eu estudar para a gente estar realizando esse bate-papo, esse podcast, eu não sabia de jeito nenhum como é que eu ia realizar uma notificação se eu soubesse, se eu visualizasse algum caso de corrupção no setor público. Então, é uma opinião minha, baseada nas minhas pesquisas, uma opinião minha própria. Eu acredito que, como eles falaram, os próprios legisladores eles não deixam evidente como é que tanto a população quanto os trabalhadores podem estar notificando, podem estar reclamando em caso de corrupção. Porque se você puxar para todo mundo, todas as pessoas aqui na rua, tem até um dado que eles tinham falado antes da gente começar a gravar, que todas as pessoas que foram entrevistadas na rua acreditam que o país é corrupto. Sim, exatamente. Mas ninguém tem a plataforma, ninguém sabe qual é a plataforma correta, qual é o canal correto para realizar um tipo de denúncia. Então eu acredito que é diferente do setor privado. Por exemplo, eu dentro como eu falei, quando eu trabalhava na CCA, eu sabia exatamente onde recorrer, qual era a plataforma, qual era o canal corretamente para chegar lá e falar, eu acredito que isso está errado, ou eu me senti assediado, eu me senti exposto, ou eu estou achando que a empresa está indo para um lado errado aqui. Porém, no setor público, como todos nós utilizamos serviços públicos, nós não sabemos, eu particularmente não sabia. Hoje eu sei que existe uma forma de, no máximo assim, na parte da auditoria, mas eu não sei onde é que eu posso chegar lá. Eu acho que são poucas bolhas que de fato entendem e sabem o caminho que seguir. Inclusive, muita gente não sabe nem o que significa o compliance no geral. Então, quanto mais entender que realmente não foi denunciado, é porque, além de não saber, muitas pessoas acham que é ineficaz. Sim. Né? Que acho que não vai, eu vou denunciar para quê? Porque não vai sair, não Porque vai mudar. essa questão de corrupção no nosso país, infelizmente, já é organizada. Então, a pessoa hoje em dia, né, fala, a gente vê no nosso dia a dia, mas a gente acha Já virou uma cultura. a gente não pode se mostrar uma coisa. A roubando vai estar fazendo. E como o Eduardo falou, a maioria das pessoas não tem dimensão, sabe o que é compliance em si. Por exemplo, só puxando o gancho do que ela falou de Bela Campos e Valmarinho, a gente sabe que houve lá uma reclamação de Bela Campos, mas se puxar o dado, ninguém sabe que ali foi tudo compliance. Sim, exatamente. Entendeu?
assim como no próprio setor público. É bem implícito isso, eu acredito que até os próprios servidores, enfim, as pessoas que trabalham lá dentro não sabem de fato. E até a procura para uma solução, para uma denúncia, até isso eu acredito que possa assustar. Porque, infelizmente, a gente sabe que pode ter consequências para aquela pessoa. Né? Então, acho que às vezes o medo faz a pessoa, exatamente, faz a pessoa... E como o Willis ainda trouxe, que estamos em qual colocação? É um dado totalmente ruim, porque isso significa que as pessoas estão deixando de notificar. As pessoas precisam estar sempre notificando. Mesmo que não exista nada de errado, a gente precisa de dados. Quem confia, confia. É isso, a gente precisa de dados. Mesmo que seja bom, mesmo que seja ruim, precisa entender onde é que está bom e onde é que está ruim. É por meio que as pessoas realizam a notificação, buscam trazer essa reclamação, seja o que for, a gente não tem dimensão, a gente não sabe onde é que podemos seguir, se devemos ir para cá, temos que ir para cá. Só continuamente ao gancho aqui no caso do Lava Jato, a gente pode perceber que dentro desse escândalo todo, a gente viu, né, justamente isso que eu falei no início, a gente abordou no início, que o complexo não é só condutas dentro das pessoas que fazem parte da bolha da instituição, é também fornecedores, né, como aconteceu no Lava Jato, empreiteiras envolvidas no esquema, políticos, né, pessoas dentro das corporações. Então, assim, era todo um grande esquema, várias coisas estavam envolvidas ali. Então, justamente um caso assim, bem prático que a gente pode trazer e do porquê, né, foi necessário a gente ter realmente o compliance implantado. Hoje nós entendemos, para finalizar, o que é um compliance e como ele funciona tanto em empresas de pequeno porte, porque ele é acessível, quanto nas instituições públicas também, que é muito importante para criar um ambiente de trabalho, um ambiente profissional, transparente. E mais do que seguir normas, né, compliance é sobre atitude, cultura e exemplo. Né? Não adianta você estar ali só falando, e você não se leva. Foi o que a gente estava falando, que não adianta ter o mural, né, com todas as regras, com tudo. E a mudança, como eu falei anteriormente, a mudança começa com a gente, né, também a gente perceber que é importante a gente ter uma ética, uma conduta a seguir, né, e um colega que você tem uma conduta correta pode influenciar, né? Se eu vejo ele fazendo algo negativo dentro de uma empresa, eu vou olhar e vou falar, é natural fazer isso. Eu digo assim, em relação a eu tenho 10 anos de empresa, eu acabei de chegar. Se eu vejo o comportamento dele, mesmo que seja negativo, eu vou normalizar. Sim. Porque ele é da empresa, entende? Então, eu acredito que seja sobre isso, sobre as pessoas todas terem um bom comportamento ético dentro de uma empresa, seja privada ou não pública. E é isso. A gente espera que vocês tenham entendido um pouco sobre compliance, né, que vocês realmente possam aplicar dentro da onde vocês trabalham, dentro da sua corporação, né, e é justamente isso que a gente vem aqui agregar.